Desejo cumprimentar a igreja com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, nós agradecemos a Deus pela sua bondade, compaixão e misericórdia. Eu digo sempre que Deus é tão bom para mim que não tenho nem palavras para expressar a minha gratidão a Ele. Haja vista que não mereço, porém, todavia, a sua compaixão para comigo é infinita. Vou lhe dizer uma coisa: Deus é melhor para mim do que para você, porque eu posso provar. Ele tem feito muitas maravilhas no meio da minha família. Estivemos recentemente em Sousa com a minha mamãe e apenas 20% dos rins dela está funcionando. E a médica olha assim e diz: eu não entendo. É para a sua mamãe está tomando hemodiálise. E a gente olha para ela e vê ela também assim. Só nós entendemos os mistérios de Deus. O mundo não pode compreender o que Deus é capaz de fazer em prol de um filho e de uma filha dele. No entanto, vamos para a palavra nesta noite, porque para isso foi chamado e o dirigente nos deu a oportunidade. E eu quero agradecer a Deus e a Ele também por esta ocasião feliz em que nós temos o privilégio de mais uma vez, pela graça de Deus, anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Lucas capítulo 13, versículos 22, 23 e 24, onde está escrito: e percorria Jesus as cidades e as aldeias, pregando e ensinando de caminho para Jerusalém. E perguntou-lhe um certo homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Pelo que Jesus lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão entrar. Antes de dizer qualquer coisa, eu quero pedir licença à igreja para pregar a palavra de Deus. Quem concorda, diga amém. Amém. Por que eu estou agindo assim? Infelizmente, estão muitos desprezando esta palavra. São poucos hoje, a título de hoje, que pregam Bíblia. Mas no dia 26 de fevereiro próximo foi a data da minha convenção. Vai fazer 30 anos e desde novo convertido eu fiz um compromisso com o meu Senhor, o Criador do céu e da terra, e eu disse a Ele: se o Senhor me concedeu o ministério da palavra,
Eu quero pregar as sagradas Escrituras como ela está escrita. E se você quiser, fique com a sua Bíblia aberta, consultando, vendo o que está na palavra sacrossanta do nosso Deus. O primeiro versículo que nós lemos aqui fala sobre a história de alguém que fez uma revolução no mundo. Eu conheci o homem chamado Jesus, com 13 anos de idade, lá no sítio Carnaúba, município de Aguiar-PB, porque eu estava aprendendo a ler, e naquela época, diferente de hoje, não tinha livros, o poder público não fornecia os livros, era caderno, e eu procurei um livro para ler, e não tinha. Mas quando a gente está aprendendo a ler, é como uma fome, você sai comendo todo o papel que tiver pela frente. E eu procurei, não achei um livro. E conversei com a minha mãe, se ela tinha um livro. Ela disse: meu filho, eu tenho um livro aqui na gaveta, não sei se serve para você. E me entregou o Novo Testamento. Ainda hoje eu tenho ele. Mandei reformar, caprichar, ficou bem novinho e guardei, está na minha casa. E comecei a ler Mateus capítulo 1 e fui até Apocalipse capítulo 6. Quando comecei a ler Apocalipse capítulo 6, parei. Era uma criança, adolescente, disse: aqui não dá para mim não, é uma mensagem muito forte, e parei. Mas naquela época eu conheci este homem extraordinário. Eu não conheci naquela época Jesus o Salvador, não. Eu conheci o Jesus histórico, o Jesus que revolucionou a história da humanidade. Um homem simples, humilde, carpinteiro, não tinha onde reclinar a cabeça, pobre economicamente, sem fama, mas desde os meus primeiros passos na fé cristã, que este versículo 22 do capítulo 13 de Lucas sempre me incentivou a andar nas pisadas do Mestre. Veja o que está escrito, igreja do Senhor, nesta palavra. E percorria Jesus as cidades e as aldeias, fazendo o quê? Duas coisas. Primeira, pregando. Segunda, ensinando. E não é a mesma coisa não. Este pregando, conforme o original, era pregando o evangelho do reino de Deus para as pessoas que ainda não conheciam o plano da salvação. Pregando uma nova filosofia de vida, onde o homem precisava nascer de novo, se converter dos seus maus caminhos, entregar a sua vida totalmente, absolutamente aos cuidados de Deus. E ensinando a quem? Irmã Vitória. Ensinando aqueles que já eram seus discípulos, discipulando.
ele ia pregando e discipulando os seus seguidores. De caminho para Jerusalém. Esta frase para nós talvez não signifique nada. Porém, no entanto, para os judeus, isso era de caminho para a presença de Deus, porque Jerusalém representava a presença de Deus. O negócio de Jesus não era nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Não era retroceder, sempre avante, de caminho para Jerusalém. Ele queria chegar no epicentro da presença mesmo do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A minha pergunta é: será que nós estamos seguindo este exemplo do Senhor Jesus? Percorrendo? O que mais admira-me neste homem guerreiro, sabe o que é, irmãos? É que ele não teve 30 anos de ministério de pregação como eu já tive este privilégio, tenho este privilégio. Aproximadamente 3 anos e meio de ministério, pregando e ensinando, e revolucionou a história da humanidade. E nós, o que é que nós estamos fazendo com o nosso ministério? Jesus revolucionou a humanidade. Será que nós temos a capacidade de revolucionar uma vida sequer? Alguém da nossa família, os nossos vizinhos, as pessoas com quem nós temos contatos no nosso dia a dia? Será que nós estamos fazendo a diferença no meio da sociedade? Ou mais um cidadão? Aleluia! Aleluia! De caminho para Jerusalém. Mas de repente surge alguém curioso e pergunta a Jesus: Senhor, será que são muitos os que se salvam? Pergunta importante, irmãos. Quem era este homem? Alguém sabe dizer quem era? Ninguém sabe. Um certo homem. Mas eu sei quem ele era. Sabe quem ele era? Um dos seguidores de Cristo. Como é que você prova? Ele disse o quê? Senhor! Quem é que chama Jesus de Senhor? Nós, os seus seguidores. O mundo não chama Jesus de Senhor. Era um seguidor. Eu fico imaginando, pensando, refletindo, que talvez ele viu ali naquele momento um gato pingado. Um pouquinho de gente acompanhando Jesus. Inclusive ele ia também naquele momento. E a sua curiosidade: será que é só isso teu reino? São poucos os que se salvam. E hoje nós podemos também fazer essa mesma indagação. Mateus 22:14 diz o seguinte: que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Às vezes se vê multidões, igrejas cheias, e eu diria abarrotadas, e as lideranças ficam satisfeitas, e a igreja cheia. Aí eu pergunto: todos serão salvos? Não. Muitos são chamados, mas poucos são os
escolhidos. Isso coloca a minha pessoa, e eu suponho que deve colocar também você, no cantinho da parede, para estar entre os escolhidos e não os chamados. O homem pergunta, e a resposta de Jesus qual foi? Jesus dá a resposta. Mas eu quero fazer aqui 4 perguntas interessantes. Primeiro, o que é a salvação? É preciso esclarecer às pessoas o que significa isso. O que é a salvação? A Bíblia responde, João 17:3. O que é que está escrito? E a salvação é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Esta é a salvação. Eu estive analisando que este homem fez a pergunta errada. Qual seria a pergunta certa? Lucas 18:18. E um certo príncipe perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Essa seria a pergunta correta. Por que seria a pergunta correta? Porque a resposta de Jesus é a esta pergunta. Resposta de Jesus. Jesus não correspondeu à pergunta dele. Nem disse que era pouco ou poucos, nem disse que eram muitos. O que é que Jesus fez? Mostrou a saída. Quando disse ao homem: porfiai por entrar pela porta estreita. O negócio é entrar pela porta. Quem é a porta? Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 9. Disse, pois, Jesus: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Não tem arrumadinho. Só vai entrar no céu quem passar por esta porta. E como é esta porta? É larga? Não. É estreita. Muito estreita. Não cabe bagagem. Não. Não tem jeito. Mas eu sou latifundiário. Dá um jeitinho? Não tem jeito. Eu sou empresário, dá um jeitinho? Não tem jeito. Ontem eu estive ali em Catingueira e lá estava o presidente da Câmara de Vereadores. Terminou o culto, ele ficou, um cara muito simpático, conversando assim. Ele chegou junto de mim, do pastor, e começou a dizer que era estudioso da Bíblia e tal e tal. Quando ele foi se estendendo, antes de 1 minuto eu bati no ombro dele: companheiro, me dê licença aqui. Ele disse: pois não. Estou admirado assim. Eu digo: não me leve a mal não, mas tu tem que nascer de novo. Tu tem que se converter. Tu tem que ser transformado em uma nova criatura. Não adianta conversinha. Não vai tapiar os céus. Não vai. Tem que se converter. Tem que passar pela porta estreita da igreja. Lucas 9:23.
Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Eu dizia esta semana em uma rede social que em dezembro do ano passado eu assumi um compromisso mais uma vez comigo mesmo e com Deus, que eu só vou pregar o Evangelho. Porque doutrina santifica, mas quem transforma é a palavra do Evangelho de Cristo. Porta estreita. O Senhor Jesus, Ele fala sobre uma parábola em Lucas capítulo 22, do 16 ao 20. Consulta aí na sua Bíblia. Ele diz que um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Pode vir todo mundo, está todo mundo convidado, vai ter comida para todo mundo. Aí o primeiro disse assim: eu comprei um campo. Homens de negócio, ricos, representantes da elite econômica. Comprei um campo, rapaz. Me hajas por escusado. Segundo, comprei 5 juntas de boi. Vou experimentar. Trabalhador. Aquele camarada que arregaça as mangas disse: eu tenho que cuidar da família. Meu negócio aqui é trabalhar. Tem tempo não. Igreja? Não, estou trabalhando demais. O outro é o dinheiro, né? Deus dele é o dinheiro, mamon. E o terceiro? Casei-me. Não posso ir. Ih, rapaz, o negócio complicou, viu? Casei, não posso ir. Quantas não está na igreja por causa de alguém da família? Se eu for, meu marido me deixa. Se eu for, minha mulher me deixa. Se eu for, meu pai não aceita eu dentro de casa. Casei, não posso ir, tenho uma família. Agora meu negócio é cuidar da família. Não, entrar nessa porta estreita, uma porta estreita. Eu vou deixar minha família? Pode não, casei, não posso ir não. Mas vamos adiantar que os horários se foram. Entrai pela porta. Me chama a atenção uma palavra nesse texto. Sabe qual é? Porfi. Ai, por entrar pela porta estreita. E o que é porfiar? Eu fui para o original e diz o seguinte: um esforço além do sobrenatural. Você tem que botar todas as suas forças até que você desmaie. É o significado desta palavra. Ainda tem força? Bote mais! Aleluia! Até esgotar e desmaiar. É isso que significa. E Jesus disse que o reino de Deus é tomado por força. Tem que botar força, tem que esforçar-se. Aleluia! Olha, irmão, eu pergunto: tem alguém aqui brincando de ser crente? Eu não estou não. Eu não estou aqui brincando de ser crente não. Lucas 14 e 33 diz assim: olha, quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Tudo. É brincadeira? Isso não significa que você vai doar a sua casa não, a sua moto, o seu carro, os seus bens não. Sabe o que significa isso? Dependência completa e absoluta do reino de Deus para viver aqui na terra. Isso significa renunciar a tudo que tem. O mundo está aí, mas eu não quero saber do mundo. Última frase de Cristo que me chamou muita atenção.
igreja, é que ele diz que muitos procurarão entrar e não poderão entrar. O que significa isso? Não entrar significa condenação. Não entrar por esta porta, inevitavelmente, é dar um mergulho de cabeça no mais profundo do inferno. Me desculpem a expressão, mas é exatamente isso que significa. Não poder entrar pela porta é ser participante da segunda morte, ter que ir morar no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas eu pergunto, o que é essa condenação? O que é essa condenação? A Bíblia responde. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. O que é a condenação? E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esta condenação é rejeitar a luz que é Cristo Jesus. Chicão, eu tenho esta intimidade para dizer para você nesta noite, porque você é meu amigo. Meu irmão, ou tudo ou nada, ou é ou não é, não tem meio termo. Sua mãe está aí, tome a sua decisão verdadeiramente. E eu digo para você, você não vai ter um prejuízo de 1 centavo, você não perderá nada, só tem a ganhar todo aquele que serve este reino maravilhoso do Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu pergunto à igreja, posso continuar outro dia pregando esta palavra? Obrigado, companheiro.